Oi, oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, eu estou há 31 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. De longe, a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram sempre é: Marina, como eu faço para me aproximar da espiritualidade? Essa é uma pergunta muito particular, cada pessoa vai ter a sua resposta. Às vezes a gente pensa que tem que frequentar um lugar, uma igreja, um centro espírita, um centro de umbanda, um grupo, enfim. A decisão sobre frequentar ou não um lugar tem que ser sempre nossa, baseada nos nossos valores, naquilo que a gente acredita e também naquilo que a gente está disposto a expandir ou não. Então, essa é uma decisão que cabe a você. Mas para isso, eu vou deixar aqui 7 dicas, 7 coisas que eu faço e que me aproximam da minha espiritualidade, que obviamente não são uma verdade absoluta, mas que funcionam super bem para mim e que talvez possam servir de contribuição para você. Vamos lá então? A primeira coisa que eu faço, que me aproxima muito da espiritualidade, é todos os dias pela manhã passar alguns minutinhos na cama, lembrando dos meus sonhos. Gente, é sério, os nossos sonhos são um grande oráculo e eles nos trazem muitas respostas das coisas que a gente vive no nosso dia e também daquilo que a gente vive lá no plano astral. Então, passar alguns minutos assim que a gente acorda, na cama ainda, naquele processo de, às vezes, ficar com o olhinho fechado, ficar lembrando e procurando na memória aquelas lembranças, é um processo que me ajuda a lembrar que eu não estou vivendo aqui só num corpo físico, que a minha alma ela tem os processos dela e que ela vai passear por aí de madrugada enquanto o meu corpo está descansando e que eu preciso trazer isso para a consciência. Então, lembrar dos meus sonhos todas as manhãs e reservar alguns minutinhos antes de levantar para isso sempre me ajuda a me aproximar um pouco mais da espiritualidade. Então, talvez você aí do outro lado me diga: ai Marina, eu nunca lembro dos meus sonhos ou eu raramente lembro. Começa a fazer esse exercício de reservar alguns minutinhos para ficar ali na cama, pensando e não acordar trazendo toda aquela energia do fogo, de acordar atrasado, de acordar e já ter que levantar no mesmo momento. Mas ter esses minutinhos para fazer como se fosse uma meditação, certo? E os cachorros do vizinho estão latindo muito lá embaixo. Que lindo, né? Mas enfim, paciência, vamos continuar. A segunda coisa que eu faço para me aproximar da espiritualidade e que eu faço praticamente todos os dias, logo depois que eu acordo, que eu levanto, é olhar o céu. Independente se tem sol, se tá nublado, se tá chovendo, se tem vento, se tá bonito, se tá feio. Eu paro alguns minutos do meu dia e vou olhar para o céu, para me conectar com o Criador, com a criação, sentir a energia do dia. Isso me ajuda a me aterrar e ao mesmo tempo me ajuda a me conectar com algo maior. Isso é uma coisa extremamente simples e que eu passo alguns minutos fazendo isso, mas que mudam totalmente o meu dia. E se por acaso tem um dia que eu não faço, eu me sinto realmente mais desconectada. É aquele momento que a gente para, pensa, reflete e se sintoniza, estando aqui como um ser espiritual. A terceira coisa que eu faço e que me ajuda muito a me conectar com a espiritualidade, pode não parecer, mas é tomar água. Sabe essa segunda coisa que eu te contei agora que eu faço, que é parar um pouquinho e olhar o céu? Geralmente eu tomo água nesse momento. Por que tomar água me aproxima da espiritualidade? Porque isso me lembra que eu não sou só um espírito e que eu também tenho um corpo físico e que eu preciso zelar por esse templo que abriga a minha alma. Não adianta nada eu só cultivar minha espiritualidade e não cuidar do meu corpo físico. Então, tomar água pela manhã é o primeiro ato, é o primeiro gesto de abundância que eu tenho com o meu corpo, de cuidado e de zelo com ele, trazendo um dos principais elementos que nutrem esse corpo, além, claro, do oxigênio da nossa respiração, mas a água ela é extremamente importante. Então, tomar água também exerce um papel de me aproximar da espiritualidade, embora isso não seja uma coisa muito óbvia para a maior parte das pessoas. Em quarto lugar, a quarta coisa que eu faço para me aproximar da espiritualidade é, obviamente, uma oração. Eu gosto de começar os meus dias sempre nessa frequência de oração, chamando os meus guias, os meus mentores, o meu anjo da guarda,
Como a gente faz muitos ciclos de oração aqui no santuário também, de manhã é um período que geralmente eu faço as minhas orações, que eu chamo todas as equipes que trabalham comigo, que me auxiliam, e eu chamo também os meus guardiões. Quem eu sinto que vai fazer sentido naquele dia estar comigo. Então, esse é um movimento muito natural para muitas pessoas de fazer uma oração, mas às vezes a gente não cultiva esse hábito de fazer uma oração todos os dias. E quando a gente faz uma oração chamando pelos nossos guias, pelos nossos mentores, todos os dias como um hábito, a gente cria uma relação de muito mais proximidade com eles. E a gente evita chamar esses seres que nos auxiliam só nos momentos em que a gente tem algum problema de fato, né? Quando a gente precisa de alguma ajuda, de algum auxílio, é muito fácil a gente lembrar que eles existem, mas às vezes a nossa conexão tá tão fraca, a gente tá cultivando tão pouco aquela amizade com eles, aquela sintonia, que quando a gente precisa realmente, a gente sequer consegue essa sintonização para pedir ou simplesmente para receber um aconchego, um acalento de quem cuida de nós. Quinta coisa que eu faço e que me ajuda muito a me aproximar da espiritualidade são banhos de ervas. Isso eu tenho como prática já há muitos anos, há muito tempo, isso está na minha vida como algo muito rotineiro, muito comum, e sempre me ajuda a me aproximar um pouco mais da espiritualidade. Seja um banho de limpeza, seja um banho de purificação, um banho para atrair prosperidade, mas as ervas, esse contato com a natureza, usando as propriedades das plantas, sempre me ajudou a perceber um pouco além da espiritualidade e a trazer esse ancoramento para a minha vida, esses benefícios que a gente tem, sempre à nossa disposição com a Mãe Natureza, através de um banho, de uma prática que nos aproxima de uma forma diferente da natureza. O sexto hábito que me ajuda muitíssimo a me aproximar da espiritualidade é o hábito de meditar. E aqui, quando eu falo em meditação, não é só aquela meditação que a gente vai lá, senta super quietinho num tapete de yoga super lindo e com uma roupinha assim organizada e fica lá meia hora, uma hora de olhos fechados meditando. Não é só sobre isso, também é. Mas em muitos momentos no nosso dia a gente precisa ficar em silêncio. Ficar em silêncio do mundo lá fora, ficar em silêncio das redes sociais, ficar em silêncio da nossa família, ficar em silêncio de nós mesmos. E quando a gente consegue se colocar nesse silêncio, a gente começa a observar os nossos pensamentos passarem e a gente começa a perceber o que realmente é nosso e o que não é. Que sentimentos são realmente meus, o que eu estou escondendo dentro de mim, que sentimentos, emoções ou energias estão passando por mim e que simplesmente não tem nada a ver comigo e podem ser de outras pessoas, da família, dos amigos, de outras situações que estão acontecendo. Meditar, silenciar, elevar o pensamento, a gente pode pensar isso quase como uma oração silenciosa, é uma coisa que me ajuda muito a me centrar, a conseguir organizar o meu campo energético. E muitas vezes também esse processo de meditação ele acaba virando um processo de oração no fim das contas, porque eu acabo entrando primeiro nesse silenciamento e quando tudo está organizado dentro de mim eu consigo estabelecer uma conexão adequada para conversar, seja comigo mesma ou seja com os meus guias, o meu anjo da guarda, os meus guardiões. Isso acaba sendo um processo bem mais fácil se eu me permito primeiro silenciar. E a sétima coisa que me ajuda muito a me conectar com a espiritualidade é estar na natureza. Talvez seja uma das principais coisas que me ajudam a me conectar com o mundo espiritual, a elevar a minha espiritualidade. Talvez esse item devesse estar lá em primeiro lugar. Mas eu fui criando uma sequência aqui lógica para você ir percebendo e entendendo como isso se aplica na tua vida também. Mas a natureza para mim, simplesmente estar na natureza, observar a natureza, seja o céu, o sol, o mar, o vento, fazer uma trilha, fazer um passeio em um lugar com muitas árvores, sempre me ajuda a me aproximar da espiritualidade, porque para mim,
espiritualidade é uma coisa que não se separa da natureza. A natureza, ela nos dá sinais a todo momento das geometrias sagradas, de como ela funciona em harmonia, de como tudo é simbólico através dela. E se a gente simplesmente observar a natureza, como ela se comporta, como as coisas acontecem, a gente consegue trazer toda essa sabedoria que vem dela para a nossa vida. Aplicar isso na nossa vida e tornar a nossa frequência mais elevada, muitas vezes, e fazer de tudo que nós vivemos algo sagrado, que para mim a natureza é isso. Ela é um sagrado, e quando a gente consegue percebê-la, senti-la e trazer para a nossa vida os ensinamentos que ela nos traz de uma forma tão pura e tão simples, é uma forma muito natural, digamos assim, de cultivar a espiritualidade. Então, essas são as minhas 7 dicas para você que quer se aproximar um pouquinho da espiritualidade. Não são coisas talvez comuns ou que todas as pessoas diriam para você fazer para se aproximar da espiritualidade, mas são as coisas que eu faço. Essa é a visão que eu tenho da espiritualidade e essa é a forma como eu vivo e respiro ela. E se alguma dessas dicas te ajudar aí a se aproximar um pouquinho mais ou pelo menos ter uma vida mais tranquila, esse vídeo já valeu a pena. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Envia esse vídeo para algum amigo que também precisa pensar e refletir sobre isso. Deixa aqui nos comentários o que você já faz que te aproxima muito da espiritualidade, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente. Um grande beijo para você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estar na família do Santuário. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!